Deixa eu ver aqui mais. Cara, acho que por mim tá bom, cara. Se você quiser perguntar alguma coisa pra mim aí, não sei. Estamos aqui à disposição. Eu posso perguntar eu? Repórter fraco. Pô, mas eu tô fenômeno, cara. Pô. E indo pra fora do campo, assim... Vai ver uma palhaçada. Não, palhaçada Ele é vingativo, só porque eu falei que ele come devagar. Eu queria, assim, que você falasse do seu começo, mas seu começo lá atrás, né? No futsal? Você era um jogador de futsal e veio pro Flamengo. Qual é a lembrança que você tem daquele tempo, né? Daquela transição? Tem uma coisa engraçada, né? Que era o Aladim, lembra? O Aladim, Alain, goleiro naquela época. E aí quando você chegou, falou, pô, vamos lá com a gente, lá pro Flamengo. Aí tinha alguns jogadores do salão também que jogavam lá, e alguns, eu não vou dar nomes, obviamente. Um chegou e falou assim, tu vai pro Flamengo? Tá maluco, tu nunca vai ganhar a vaga do Alain agarra muito, pá. E ali eu já me tremia todo. Eu falei, pô, mas o que eu vou fazer lá então, pô? Mas a gente, quando é criança, a gente não consegue mensurar essas coisas, né? Aí eu falava pra minha mãe, não quero ir pro campo não, porque lá tem um moleque que agarra muito. O medo de confrontar o rapaz, né? O Alain naquela época. Mas foi assim, foi um começo bacana, porque eu vinha do subúrbio, né? Da Penha, e eu comecei a encarar o futebol com uma certa responsabilidade lá no futsal, né? E onde eu me federei, enfim. E aí surgiu aquela oportunidade, o Ricardo Bandejão, que foi nosso treinador no salão. E aí quando surgiu essa oportunidade, realmente eu falei, caraca, jogar no clube que, pô, eu torço. Enfim, vamos lá. Só que vocês, na época, vocês já eram federados. Eu fui fazer o tal da peneira, né, a experiência. Eu lembro que tu... Primeiro treino que tu me apareceu com a calça de moletom branca, tu lembra? O campo era, pô, só barro, os caras me aparecem com a calça de moletom branca. Era que eu tinha, sujo. Era que eu tinha, pô. Eu falava, pô, e agora? Naquela época, pô, não queria incomodar meu pai nem nada com negócio de roupa de goleiro. E aí eu peguei um moletom mesmo e fui pra dentro. Mas assim, eu tenho umas lembranças em que os caras chutavam de longe e a bola entrava, né? Porque o gol era bem maior do que o futebol de salão. Eu corria atrás da bola, eu não pulava, né? Eu falava, pô, não vou passar, né? Impossível. E aí eu lembro que quando ele foi o Liminha, né? Nosso ex-treinador de base, que Deus o tenha, meu primeiro nome foi o que ele falou. Olha, vai voltar e vai continuar com a gente, é o Júlio César. E eu não acreditei, mas eu explodia de felicidade dentro de mim, mas eu não podia demonstrar, porque outros garotos ali naquele momento ia ser cortado, né? Talvez tenha sido o fato de que quem te indicou tinha moral, talvez. Moral? Talvez não, o Liminha era... Porra, mandava naquela época. E o Flamengo também estava precisando de goleiro, nascido em 1979 nessa situação. E aí ele comprou a briga. E aí eu lembro que quando eu saí acho que foi no RCC, a peneira, ali na Avenida Brasil. Cara, eu lembro quando eu saí do RCC, eu pulava, que nem criança mesmo, a gente era criança. E eu, caraca, passei. Aí depois foi aquilo, chegava lá meio que envergonhado, e vocês todos já enturmados, enfim. E aos pouquinhos eu fui me soltando, fui interagindo, e aí a história, como você falou, ela fala por si só. A gente teve bons momentos, né, na categoria de base. Eu lembro infantil, que nós ganhamos o Carioca em cima do Vasco. Eu acho que juvenil jogamos pouco, juvenil também, mas você subiu logo. Mas eu acho que mirim infantil foi o período que a gente mais passou junto, e no futebol de salão. Mas foi esse sentimento de muita felicidade. Qual é a criança que não sonha em jogar futebol, principalmente no Brasil? E hoje eu posso dizer que nós fomos pessoas assim abençoadas, né, de jogar futebol e ainda representar o clube que a gente ama, né? Então, tu teve algum treinador de goleiro que te influenciou bem naquela época? Olha, eu te falo, Juan, eu tive vários treinadores de goleiro importantes na minha carreira, mas acho que o Alexandre Rivoredo, né, que Deus o tenha também, e o Flávio Tênios foram ali na minha formação como goleiro, acho que fundamentais para que eu me tornasse o goleiro que eu sou hoje, né? Eu ia falar fui, né? Mas ainda falta 3 meses de contato. Mas enfim, mas acho que essas duas pessoas foram sensacionais na minha formação, principalmente. E o Marquinho depois, né, do Marquinho,
né? Aproveitar e mandar um abraço. Marquinhos, que é meu padrinho de casamento. Ele, no profissional, foi um cara também bastante importante para mim. Hoje você está voltando pro Flamengo, né? E queria que você desse uma opinião, assim, desse pouco tempo que você já está aqui, do que você vê pela televisão, principalmente do César, do Thiago, do Gabriel, né? São jovens, praticamente como você era na época do Flamengo, né? E que está dando prosseguimento a essa escola que o Flamengo tem de goleiro, que, pô, você, depois veio o Diego, Getúlio, o Lomba, o Wilson, né? Tem muito goleiro do Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é uma escola que forma goleiro. Então, queria que você desse uma opinião sobre os três aí. Como está sendo esse convívio com ele? O convívio está sendo o melhor do mundo. Não só com ele também, o reencontro com o Diego Alves foi bacana, que a gente teve a oportunidade de trabalhar na seleção. Mas falando especificamente dos três, eu acho que são três goleiros que, tecnicamente, são excelentes, tem tudo aí para ter uma carreira promissora, sucesso. Eu acho que os ingredientes eles já têm, né? Agora tem que trabalhar aqui, que é o mais importante. A gente sabe o quanto nós jogadores a gente tem que ser forte aqui para poder vencer, né, nesse mundo do futebol. Mas os ingredientes eles têm. Eu acho que já tiveram oportunidade todos os três de jogar, sabe? O Gabriel um pouco mais cedo, mas o que eu posso te dizer é que hoje eles têm um fã, né? Porque realmente eles ganharam um fã aqui bacana, porque são goleiros que eu acompanhei pouco, né? Mas ali o final da temporada passada eu vi o César aparecer bem, o Thiago também e o Gabriel. Eu acho que, enfim, nesses 3 meses eu vou procurar, com a minha experiência, com a minha vivência, né, dentro do mundo do futebol, tentar ajudá-los de alguma maneira, né, somar de alguma maneira para o crescimento deles e claro, e de resto é com eles. Aí você sabe que tem uma série de fatores que tem que ligar, né, que é o fator sorte, competência, estar preparado no momento certo para quando as oportunidades surgirem. Mas o que eu puder fazer para ajudá-los, eles podem ter certeza que eu vou estar ali nesses 3 meses, firme e forte, para que eles possam evoluir, né, como goleiros. Capá, eu estava aqui pensando na nossa resenha aqui, eu te entrevistando, você me entrevistando. Agora vamos falar um pouco, vamos tentar relembrar aqui para o torcedor um pouco da nossa história juntos. Você falou de seleção brasileira. Aquele título que nós ganhamos em 2004 lá contra a Argentina, onde nós éramos considerados a seleção B, entre aspas, né? Porque os medalhões não tinham ido e acabou abrindo porta para muitos jogadores carimbarem ali o passaporte para a Copa do Mundo de 2006. Então eu queria relembrar junto contigo aqui aquele momento. Acho que foi um momento muito bom, né? Marcante para a gente, porque ganhar um título com a seleção brasileira em cima da Argentina, né, no estádio lotado, foi sensacional. Único, né, cara? Porque, assim, eu acho que o primeiro título já te carimba, né? E a história do jogo, como foi, né? Te carimba de você passou na seleção e ganhou alguma coisa, né? Muitos grandes jogadores passam e às vezes não tem a oportunidade de ser campeão. Então já te garante isso. Depois o enredo do jogo tornou ele mais especial, né? O fato de a seleção não estar com os jogadores principais na época. Contra a Argentina na final, a Argentina era um time muito forte, né? Eles estavam basicamente com o time completo. Né? Do jeito que foi o enredo do jogo, né? Praticamente eu lembro que a gente fez final do primeiro tempo, última bola a gente empatou. Foi. Final do segundo tempo, última bola a gente ganhou. Então a gente já praticamente chegou na final, na disputa dos pênaltis com uma moral elevada, né? E eles abalados, né? Eles fizeram uma catimba, lembra da catimba que eles fizeram aí no escanteio? O Tevez passava a bola, o pé por cima da bola. Depois, se você sempre foi um exímio pegador de pênalti, né, a gente ficava mais tranquilo ainda. Né? E o desfecho, eu acho que pro torcedor rubro-negro, acho que foi legal também, né? Porque o Didico fez o foi um empate, triângulo, né? O Didico fez o gol no empate, você pegou os pênaltis e eu... Você finalizou a cobrança pênalti, principal, né? E sim... Eu e você somos da mesma geração, da mesma idade. Didico 3 anos mais novo, né? Mas praticamente é uma geração rubro-negra que estava ali. Né? E quando você correu para bater o pênalti, eu já te conheço bem, né?
Eu sei. Te conheço bem pra caramba da tua forma de como você vai correr pra bater o pênalti, então assim... Só lembrando, mano, posso lembrar, pegou um pênalti meu, final da Supercopa da Itália, Roma e Inter. Amigo, que amigo, né? Não, mas... Eu vou bater no meu canto, que eu sempre bato, porque ele vai pular pro outro, porque ele sabe que sou eu. Aí ele pulou pro meu canto e pegou o pênalti. Não, porque é engraçado você falar, cara, porque naquele momento, pô, não tava pegando nada, e o Doni também, nosso amigo, não tava pegando nada, né? E a gente falou, aí quando eu vi você andando, eu falo, não acredito que eu vou ter que pegar o dele, cara. Eu falei, porra, não logo o dele, pô. Eu te conhecia bem, eu falei, porra. E aí você bateu, eu peguei, aí... Mas enfim, ali chega naquele momento, né? Amigos, negócios à parte, faz parte. Mas voltando à situação da Copa América ali, né? Eu estava falando da situação do pênalti quando você correu, e por te conhecer bem, eu falei, pô, agora a gente vai ganhar tranquilo. E depois quando você fez, eu não lembro, você saiu correndo, rodando o braço, se eu não me engano, enfim. Foi eu, como sempre, comecei a chorar. Aquela vitória e cara, foi assim, pra quem não sabe, foi um momento assim que pra gente parecia que a gente estava sendo campeão da Copa do Mundo. Foi muito bacana porque pô, dentro daquela humildade nossa, o grupo bem fechado, pô, só craque, enfim, foi bem bacana. Então assim, pro torcedor que tá tendo a oportunidade de ver aí a gente conversar, esses bastidores é legal pra, né, Capa? Pra eles conhecerem a gente um pouquinho melhor, né? Enfim. Voltando ao Flamengo, né, agora de 2018, né? Acho que uma pergunta que todo torcedor quer ouvir, até porque me fazem muito essa pergunta. Estamos no ano de Libertadores, né? A gente sabe como a competição é importante para o clube, mas você só tem 3 meses de contrato, né? Existe alguma possibilidade de até o final do ano você participar com a gente, né? Isso é um grande amigo. Que já está sacramentado que daqui a 3 meses você vai voltar para Portugal. Caraca. Olha, para quem não sabe, a gente se chama de Capa, né? Nem sei porquê, mas eu chamo ele de Capa e ele me chama de Capa. Acho que é porque a gente era muito magro, a gente brincava capa do Robin, né? Capa do Batman. Na época tá na capa do Batman. E aí pegou, a gente se cumprimenta assim. Então, Capa, é o seguinte, essa pergunta tu me ferrou, mas que realmente está muito, muito forte na minha cabeça e já decidida esses 3 meses. Eu, quando rescindi meu contrato com o Benfica, realmente me passou já pela cabeça de pendurar as luvas, no teu caso é a chuteira, no meu caso são as luvas e a chuteira. Mas que surgiu uma ideia, né, uma ideia de projeto em relação a esse período que eu fiquei parado após a minha rescisão, de fechar a minha carreira no Flamengo. Então, assim, estou bem decidido, essa coisa está muito forte na minha cabeça. E pode ter certeza que eu vou estar do lado de fora, torcendo muito para o sucesso do Flamengo, e eu acho, não por estar na tua frente, pelo cara que você é, pelo amigo que você é, companheiro de longa data, eu acho que o torcedor flamenguista merece, os jogadores merecem, todo o trabalho que está sendo feito hoje merece, mas eu, como amigo particular teu, te conheci muito bem, eu acho que mais que todo mundo, você que merece esse título, porque eu sei basicamente toda a tua história dentro do futebol. Então, assim, fica difícil depois de uma posição tomada, falar com o Flamengo, enfim, de continuar, mas pode ter certeza que vou estar do lado de fora torcendo muito para o Flamengo e principalmente para você, porque eu acho que você merece realmente. Eu fico imaginando o Flamengo hoje sendo campeão da Libertadores, você erguendo aquele troféu no final da temporada, seria brilhante, e pode ter certeza que é como se eu estivesse aqui, você levantando aquele troféu é como se eu estivesse aqui, porque a nossa convivência no futebol é enorme, a nossa amizade é muito grande. Então, está respondida a pergunta. Na verdade, eu acho que qualquer título que o Flamengo ganhe, né? Parece que a gente está aqui, porque a gente não vai, assim, mais para frente a gente não vai estar aqui mais fisicamente como jogador, mas o coração sempre vai estar torcendo, né?